Ei, gente, olá, cá estamos nós. Vamos para a nossa reflexão, né? Mais um momento nosso, né? Nossa oração, nossa reflexão, né? Quanta coisa a gente tem aprendido nos nossos momentos aqui. Quanta coisa temos pensado sobre a vida, com base no que a gente vai lendo e pensando no que a palavra de Deus pode nos orientar. Cá estamos nós, nesse intermédio aí de final de ano, virada de ano, né? Nessa coisa aí de virada de ano, então fica meio tumultuado, mas nós não podemos deixar de buscar o ensinamento de Deus, né, para a nossa vida. Hoje, ó, peço que você preste bastante atenção, que nós vamos falar sobre crises, crise. Crise do trabalho, crise no relacionamento, crise no amor, crise no dinheiro, crise financeira, crise. A fala do dia, a frase do dia é a seguinte, vamos para ela. Toda crise pode ser desfeita com a pergunta certa. Toda crise pode ser desfeita com a pergunta séria. O que podemos dizer é o seguinte, bom, eu diria que seria o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pensar em termos de crise é se a gente quer resolver crises ou a crise em que a gente está. Porque você pode achar que não. Existem pessoas que são os criadores da tempestade, são os criadores da crise. As pessoas vivem bem nesse lugar de tumulto, de confusão, até crise interna. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando, profissionais falando de pessoas que gostam de, por exemplo, estar na tristeza, gosta de se sentir triste. A pessoa gosta de se sentir deprimida, ela gosta daquele ambiente ali. Eu sei que parece que não é muito comum e parece estranho quando a gente escuta isso. Aí, neste caso, a pessoa ela cria situações de tristeza, de angústia e tal, porque ela se sente bem nesse ambiente, nesse habitat. Assim como tem aquela pessoa que gosta da confusão. Já viu gente que diz assim, eu dou um boi para entrar numa briga, uma boiada para não sair. Então tem gente que gosta desse tumulto, né? Fala alto, confusão. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é, se a gente é do que causa crise ou se a gente é do que resolve crise e daquele que não quer crise, evidentemente. Bom, então esse é o primeiro ponto. Então, se a gente é daqueles que não gosta de crise, não gosta da confusão, não gosta do improviso, não gosta de viver no improviso, né? Tem gente que gosta de viver no improviso. O que vai rolar hoje? Hoje eu não sei. O que a vida mandar, eu estou topando, né? Eu, por exemplo, eu não sou desse time. Esse time não é o meu. O time do... o que vai acontecer hoje? Não sei. Cada dia uma roleta. Cada dia... Eu não gosto de jogar dados com o meu dia. Eu não gosto de jogar dados com o meu tempo. Sabe aquela roleta, aquele jogo de cassino que você joga uma bola ali? Eu não sou esse cara. Eu não gosto dessas emoções, não. Hoje pode, amanhã não pode. Hoje dá, amanhã não dá. Hoje o preço vai cair, amanhã o preço vai aumentar. Eu não gosto dessas incertezas. Eu não me lido bem no lugar de incertezas. Incertezas, para mim, são crises, me gera crise. Eu gosto da segurança, saber o que é, saber o que está ali. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso, se a gente é do time que cria crise, que cria confusão, que vive bem na crise ou se gosta de resolver crise. Se a gente é daqueles que gostam de resolver, então a gente vai para o segundo ponto que tem a ver com a conversa, o diálogo. A frase do dia diz que toda crise se resolve com a pergunta certa. Então, o diálogo certo, o diálogo que precisa ter. Eu confesso que costumo dizer que diálogo sem uma hierarquia não é um diálogo, vai ser disputa de poder. Diálogo sem hierarquia, por exemplo, pega um patrão e o funcionário, eles vão conversar sobre aumento. O patrão vai dizer que não pode, o empregado vai dizer que precisa.
como eles vão ficar lidando? Aí, quem ganhar, se o funcionário ganha, ele vai passar para os outros. Está vendo? Eu fui lá e ganhei. Vira uma disputa de poder. Discussão entre homem e mulher, marido e mulher, geralmente vai, escala, quando escala para situações mais complicadas, é por causa disso. Vira uma disputa de poder. Tipo esses debates de internet, quem é melhor, né? Qual candidato que é melhor, qual time que é melhor, qual igreja que é melhor, né? Vira uma disputa de poder. No final, não tem a ver com resolver uma crise, tem a ver de ganhar uma discussão. Isso isso é criar outra crise. Então, tem a ver com a qualidade da conversa que a gente vai ter. Boas perguntas resolvem a crise verdadeiramente. Por exemplo, se você tem uma questão financeira, você tem problemas financeiros, você pode começar perguntando o que eu estou fazendo para que a minha vida financeira seja assim. Você tem problema de não honrar compromissos. Você pode virar e fazer a pergunta: o que eu tenho? Que defeito é esse que eu estou tendo? Né? Que botãozinho é esse que eu estou tendo complicado que eu não honro compromisso? Né? Você pode perguntar: por que eu gasto muito? Que aflição eu tenho que gasto muito? Por que eu não consigo me expressar bem? Que às vezes acontece da pessoa não conseguir expressar. Por que eu não consigo me fazer entender? Por que eu passo a ideia errada do que eu estou querendo dizer ou fazer? Eu estou querendo dizer uma coisa, falando coisa e passo outra, né? Então, boas perguntas, ajudam a criar crise, né? Assim como afirmações geram crise. Pergunta resolve. Afirmar, por exemplo, você vira e fala: nossa, você engordou um pouco, pronto, já criou uma crise se a pessoa tiver algum complexo. Nessa roupa, a outra roupa podia ficar melhor, já gerou outra crise. Então, geralmente, afirmações vão gerar crise. Perguntas vão resolver crise. Então, vamos aprender já para o ano de 2026. Se a gente quer, primeiro, tentar evitar crises. E por que evitar crise? Evitar crise é bom. Por quê? Porque dificilmente as coisas crescem na crise. Vida boa, coisas boas não crescem na crise. Né? A não ser que crise gera oportunidade, mas eu não sei se isso funciona bem no cotidiano, na parte nossa aqui da vida. Crise, geralmente, as coisas crescem bem na paz, na segurança, na tranquilidade. Então, primeiro, vamos planejar para 2006, sem crise. Sem crise interna e sem crise externa, sem crise dentro de mim e sem crise fora de mim. Segunda coisa, saber gerir a crise, gestar a crise, resolver a crise. O fogo está lá, o fogo está crescendo, vamos apagar o fogo. Mas não adianta só chegar com o extintor, você tem que saber qual extintor é para cada tipo de fogo, porque conforme o extintor que você usa, você vai aumentar o fogo e não diminuir o fogo. Então, são situações que a gente precisa aprender. Como eu faço para resolver a crise? Geralmente, você vai resolver crise no caso de relacionamento é tentar entender como que o outro está vendo, o que o outro está pensando, o que o outro quer. Talvez essa seja uma boa dica. Como é que o outro quer? E ver se a gente é claro na nossa exposição. Porque, às vezes, o outro não está entendendo o que a gente quer porque a gente é confuso demais para dizer. A gente é uma verdadeira equação matemática, né? Para dizer. Aí gera crise no outro, né? Gera a crise no outro. Então, a gente precisa aprender. Toda crise se resolve, então, com boa vontade de resolver a crise. E dois, com as perguntas certas. E é lógico, a gente tem que estar com a crise interna resolvida. A gente precisa aprender, se a gente não tiver internamente em paz, a gente vai transmitir essa crise, esse inferno para todo mundo. Isso aqui a gente precisa entender. Ao invés da gente resolver crise, a gente vai espalhar crise. Então, se dentro de nós não está em paz, tranquilo, equilibrado, sensato, sóbrio, pacificador, a gente vai espalhar fogo. A gente vai tentar apagar fogo jogando gasolina. Então, tem gente que é espalhador de crise. Tem gente que joga bomba e corre, né? Deixa tudo pegando fogo. Isso é só gente insensata e louco faz coisas assim. Gente sóbria, gente séria, é o espírito da paz, o espírito pacificador, é o espírito de diminuir a crise. E crise se resolve assim, com o espírito de resolvê-lo, com vontade de resolvê-lo, com a paz para resolver, e querendo resolver é apaziguar. Querendo resolver.
E não adianta, por exemplo, como eu já falei, não adianta para achar uma agulha, tocar fogo no palheiro. É muito caro você queimar o palheiro inteiro por causa de uma agulha. Tem gente que faz assim, por causa de uma agulha, queima o palheiro inteiro. Só gente ignorante faz uma coisa dessa, gente burra faz um negócio desse. Não, piora a crise. Não. Vamos criar para 2006 ser mais gente que resolve crise do que gente que cria a crise. Vão ser as pessoas que são a solução para o problema e não gente que é o problema. Vão ser pessoas que vão ter a paz e a alegria de serem aceitas, de terem relacionamentos ali. E não gente que a pessoa não quer viver, não quer ter perto porque só cria caos e desordem. Pense nisso. Que 2026 possa chegar trazendo esse ambiente de paz e de construção, coisa boa, positiva para a sua vida. E que você possa ser alguém que faça isso. Porque se você é alguém que gera crise, dificilmente você vai ter paz. E o que é pior, você não vai ter paz e ainda vai tirar a paz dos outros. O que é pior ainda. Então, crise se resolve com boas conversas. Crise se resolve com boas perguntas e não com afirmações. Afirmações vão gerar crise. Aprende e vão levar para a vida. E o texto de hoje, Salmo 51, o verso 4, diz assim: de maneira que serás tido, a parte C, né? De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus é justo e puro. Puro no julgar, puro no falar. Deus sabe o que diz e sabe o que julga. Deus é juiz. Deus não é só Salvador, Senhor, Deus é juiz. Mas Deus também é puro no seu falar. O problema é que muitas vezes os nossos ouvidos são sujos para ouvir. A palavra dele vem pura, mas é recebida de maneira suja por nós. Vamos limpar nossos ouvidos, vamos limpar nossa mente, vamos limpar nosso coração. Ouvido, mente e coração poluídos, não tem como resolver diálogo, não tem como resolver conversa, não tem como ouvir nada puro, santo e bom. Se você tem uma mente, um ouvido sujo, impuro, cruel, enfim, nada puro, santo e bom vai fazer sentido para você. Você vai corromper, destruir tudo. A pessoa pode estar te elogiando, você vai achar que ela está te diminuindo. A pessoa pode estar te elevando, você vai achar que a pessoa está diminuindo. A pessoa pode estar se colocando ao seu lado, você acha que ela está se colocando contra você. É porque o seu ouvido está puro, impuro, sujo e corrompido. Se você tiver um ouvido puro, limpo e santo, mesmo se a pessoa estiver te diminuindo, você vai olhar no outro sentido. Então, Deus é puro no falar e justo no julgar. Que ele nos julgue e que nós nos coloquemos em paz diante dele. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse instante, mesmo nesse período de final de ano, nós estamos tendo ainda boa assistência, temos pessoas que estão reunindo conosco, orando conosco, pessoas que ficaram conosco o ano todo, a maior parte do ano, a maioria dos dias estiveram conosco. Eu peço que o Senhor já comece abençoando essas pessoas com bons conselhos, com boas palavras, que as pessoas não esqueçam, e que essas pessoas queiram, Senhor Deus, fugir da crise, sair da crise, não criar crise, não é gente problemático, que nós não sejamos pessoas problemáticas, gente que dá problema, gente que fala sem pensar, fala o que no cérebro não diz, gente que não tem cérebro. Ajuda-nos, Pai. Que nós possamos não falar com a raiva, não falar com as mágoas, mas falar com o amor, com a paz, com a sabedoria que vem do alto. Cuida de nós e que nós possamos ser gente que resolve crise, gente que faz a contenção do incêndio, e não incendiários, e não gente que toca fogo em tudo, gente que mais traz angústia e problema do que paz. Que possamos começar já o 26 pacificadores, pacificadores, porque a tua palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Nós possamos ter paz dentro, para derramar paz. Temos visto, Senhor Deus, um mundo muito sem paz, um mundo muito inquieto, um mundo muito ambicioso, um mundo muito aflito, um mundo muito guloso, sem paz. Que isso não seja em nós, que nós possamos ter paz, porque paz é felicidade na alma. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você causa crise ou você resolve crise? Deus te abençoe e te espero amanhã. Graças e paz.